Imagina entrar num hospital, o médico olha para um raio-x, aponta para uma daquelas linhas brancas ali no osso e diz, quebrado. Uhum. É um diagnóstico bem direto. Exato. É assustador, claro, mas, existe ali uma precisão absoluta. É quase engenharia. A fratura tá ali, visível, catalogada. Sim, é uma ciência exata na sua forma mais pura. Mas e aí vem a grande questão. O que acontece quando a gente dá um passo para dentro da ala de oncologia? De repente, essa ciência toda exata colide de frente com a realidade super bagunçada de ser humano. É a definição absoluta de águas turvas. Porque a biologia celular te dá um mapa, sabe? Mas a experiência humana navega por um oceano onde o farol parece que está sempre falhando. Nossa, com certeza. E é exatamente por essas águas mais profundas que a gente vai navegar no nosso mergulho profundo de hoje. Vamos destrinchar um livro fenomenal chamado Oncopoéticas. Curar é preciso, cuidar não é preciso. Uma obra muito densa, publicada pela editora Selo Jovem, de Ribeirão Preto, agora em 2026. E o autor é o Giovanni Miguez. Isso. E a história dele já é um gancho absurdo para quem está nos ouvindo, porque ele se descreve como um poeta infiltrado. O que é um termo excelente, diga-se de passagem. Né? Porque, na verdade, ele é um cientista da informação. É um gestor público que, há uns 15 anos, entrou no INCA, o Instituto Nacional de Câncer, e ele entrou com aquela missão pragmática de lidar com dados, planilhas, fluxos. Só que o hospital acabou engolindo esse pragmatismo dele. Totalmente. Ele foi transformado pelas histórias e, principalmente, pelos silêncios naqueles corredores. E a nossa missão hoje é entender a tensão central dessa obra. Ela bebe daquela frase clássica do Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Ele faz um paralelo fascinante aí. O curar exige toda aquela precisão matemática, os protocolos. A dosagem exata da quimioterapia. Exatamente. Mas o cuidar, que é a experiência humana, exige a improvisação, exige a incerteza e a presença. Ok, vamos desvendar isso então. Como é que um livro escrito por um cara de dados de saúde pública vira um manifesto tão forte e poético? É que o tom de manifesto já bate na sua cara antes mesmo de abrir o livro. O logotipo da editora na capa é um punho cerrado. É resistência pura. Um símbolo bem forte. Muito. O livro é uma resistência contra a desumanização. Ele não quer que o paciente seja reduzido, ao tumor do leito 4, sabe? E ele argumenta que o primeiro instrumento usado no hospital para curar ou para ferir é a linguagem. A linguagem. Nossa, ele bate muito nessa tecla, principalmente nas metáforas de guerra. A gente ouve isso o tempo todo. O câncer é o imperador, o paciente é um guerreiro que tem que lutar. Uhum. E a cura é vencer. E a morte é perder a batalha. Pois é. Lendo isso me deu um estalo. Fica parecendo um jogo de cartas marcado. Porque se a pessoa não melhora, a própria linguagem faz ela sentir que não lutou o suficiente. Uma culpa que não faz o menor sentido clínico. Nenhuma. Mas é preciso fazer a pergunta cética aqui. Mudar essa metáfora realmente altera o tratamento físico ou é só um conforto psicológico para a pessoa se sentir melhor? Isso levanta uma questão importante, porque a ciência atual responde que vai muito além da psicologia. A metáfora dita instrução biológica. Como assim? Afeta o corpo mesmo. Afeta diretamente. A linguagem bélica dispara os níveis de estresse, aumenta a produção de cortisol. E um corpo sob estresse constante tem uma resposta imunológica muito pior. A adesão ao tratamento cai. Caramba! Não é só força de expressão, então. Não mesmo. E para fugir dessa visão de campo de batalha, ele propõe olhar o corpo em 3 palcos diferentes. O primeiro é o corpo como habitat. Que seria a biologia celular, né? Isso. O microambiente onde o tumor quebra as regras. O segundo palco é o corpo como hábito. Ah, as nossas marcas sociais. A biografia, o que a gente come, as noites sem dormir. Inserido num planeta que também está passando por uma crise ambiental gigantesca. Quando a gente resume isso tudo a uma guerra, a gente fica míope. Ignora como a nossa biografia afeta a biologia. E aí, no lugar dessa guerra exaustiva, ele sugere a metáfora do jardim, que eu achei linda. O curar é a poda do bisturi.
Você vai lá e corta o galho doente. Uma ação super precisa. Sim, mas o cuidar é regar. É constante, impreciso, mas nutre a terra em volta das raízes. É o equilíbrio, né? Se você só poda agressivamente, o jardim morre de sede. Se só rega, a doença avança. Tem que usar as duas mãos. E se a linguagem afeta o corpo, é porque o corpo não é uma lousa em branco que apaga a cada geração. O livro entra nessa parte de epigenética e esposoma, chamando o corpo de palincesto. Aquele pergaminho antigo que era raspado para escrever por cima. Isso, mas confesso que são termos densos. Como é que epigenética e esposoma funcionam na prática clínica? Vamos simplificar. O nosso DNA, aquelas letrinhas genéticas, não muda. Mas a forma como as células leem esse DNA, ligando ou desligando genes, isso muda com as nossas experiências. Isso é epigenética. Tá, e o esposoma? É a soma de tudo que fomos expostos desde o útero. Poluição, estresse crônico, dieta, traumas. Tudo isso deixa a marca. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque eu pensei numa analogia. Se o nosso DNA é uma partitura musical impressa, a epigenética seriam aquelas anotações feitas a lápis pelo maestro. Faz sentido? Uma analogia perfeita. A partitura é exatamente a mesma. O maestro vai lá, rasura um trecho, pede para tocar mais alto, a música sai diferente, mesmo a partitura sendo idêntica. E o que me deixou de queixo caído é que essas anotações passam de geração em geração. Sim, ele cita o caso clássico do Hunger Winter, o inverno da fome na Holanda. Nossa, essa história é pesada. Muito. Entre 44 e 45, os nazistas cortaram a comida da Holanda. O pessoal comeu até bulbo de tulipa para não morrer de fome. Um desespero total. E mulheres grávidas que passaram por isso tiveram filhos que décadas depois tinham taxas altíssimas de obesidade e diabetes. Porque o corpo da mãe meio que anotou a lápis no DNA do feto que o mundo era um lugar de escassez, certo? Exatamente isso. O metabolismo foi programado para estocar qualquer caloria possível. A mensagem era, não tem comida lá fora. E o pior, detectaram essas marcas até na terceira geração, nos netos dessas mulheres. Peraí, terceira geração? A história política de uma guerra se inscreveu no corpo de uma linhagem inteira? Isso muda toda a perspectiva do cuidado narrativo. Você não escuta só o sintoma atual, você escuta a biografia celular do paciente. E, ao mesmo tempo, tira aquele peso do fatalismo genético, né? O DNA não é uma sentença escrita em pedra, é um texto sendo editado. E essa noção de um corpo que acumula história nos leva para a poética da cicatriz. Na medicina, cirurgia oncológica geralmente usa o termo reconstrução. Reconstrução mamária, facial. E o autor critica isso. Critica duramente. Porque reconstruir foca numa nostalgia. Tentar voltar para um corpo intacto que não existe mais. Ele propõe trocar por reconfiguração. Que é inspirado no kintsugi, aquela arte japonesa de consertar cerâmica quebrada com pó de ouro, a rachadora vira a parte mais valiosa. Mas eu vou ser advogada do diabo aqui. Manda. Aplicar isso a um paciente com câncer não corre o risco de romantizar uma doença terrível? É fácil dizer que a cicatriz é dourada, mas para quem está se olhando no espelho depois de uma mastectomia, aquilo é dor pura. Como o livro foge dessa positividade tóxica de falar, tipo, sorria, sua cicatriz é linda? É uma provocação excelente. Ele escapa disso porque o kintsugi original não é sobre fingir que quebrar foi bom. É um processo lento, a laca demora semanas para secar, é doloroso. Não é um band-aid dourado, então? De jeito nenhum. É devolver ao paciente a autoria sobre o próprio corpo. A cicatriz é o mapa de uma travessia brutal, não um defeito para ter vergonha. A reconfiguração assume que teve perda. O eu antigo se quebrou. Mas o eu que sobrevive tem valor por ter sobrevivido. Isso tira a pessoa do papel de vítima passiva. E para aguentar essa travessia, a pessoa precisa de esperança. Só que o autor traz a esperança para a biologia, né? Não é só um cartão de melhoras. Não, ele chama de farmacologia da esperança. A esperança tem materialidade. É um andaime estrutural feito de dopamina, que dá motivação,
e de mecanismos que freiam o cortisol. Reduzindo o estresse sistêmico. E ele baseia isso no Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto. A tal da vontade de sentido. Isso. Ter um propósito claro para o futuro, tipo ver um neto se formar, literalmente reduz a inflamação do corpo. O sentido da vida é uma farmácia interna. Uau! Só que ninguém constrói esse andaime sozinho. E aí entramos no coprotagonista silencioso, que é o cuidador familiar. O livro não romantiza nada aqui. Mostra a sobrecarga, a ambivalência. Aquela mistura de amor com uma raiva silenciosa, o desejo de fugir. E a crise de identidade. Quem sou eu, além de um administrador de remédios? E eu fiquei pensando, a sociedade adora aplaudir o sacrifício desse cuidador. Chama de anjo, guerreiro, santo. Mas isso não é uma armadilha muito cruel? Como assim? Porque se a pessoa é um anjo, ela não pode surtar de cansaço. A gente tira o direito dela de reclamar sob o pretexto de elogiar, sabe? Se conectarmos isso a um contexto maior, você tocou no ponto central da crítica dele. Glorificar esse sacrifício mascara as falhas estruturais do sistema de saúde. Eles delegam o trabalho mais pesado para a família. Exato. Sem suporte psicológico ou financeiro, só com palmas. O Mies defende que a unidade de cuidado não pode ser o paciente sozinho. Tem que ser a dia de paciente-cuidador. Se o cuidador desmoronar, todo o tratamento milionário vai para o ralo. E por falar no que faz o tratamento desmoronar, tem a biografia econômica do câncer. A toxicidade financeira tratada como uma metástase silenciosa. Pessoas que perdem o emprego ou não têm dinheiro da passagem de ônibus para ir fazer a rádio. É brutal. A falência financeira é um fator de risco tão grave quanto o estadiamento do tumor. O abandono do tratamento, muitas vezes, é uma imposição econômica. E essa biografia econômica continua mesmo depois da alta. É a crise do sobrevivente. Quando o sino toca no hospital, todo mundo comemora e a sociedade exige a narrativa da restituição. Querem que a pessoa volte a ser exatamente quem era antes, o produtivo de sempre. Mas o paciente sabe que isso é uma miragem. Ele viveu um exílio. Ele precisa da narrativa de busca para descobrir quem ele é com aquelas marcas do kintsugi. E para dar espaço para tudo isso, cuidar de quem cuida, escutar a dor, o ambiente ao redor precisa ajudar. E o livro dá uma guinada incrível para falar de tecnologia e espaço físico. Começando pela inteligência artificial. Que todo mundo acha que vai desumanizar e substituir o médico. Mas ele vê a IA como aliada. A promessa não é substituir a empatia, é absorver a carga mecânica, cruzar exames, dados. Quando a máquina cuida da doença de forma precisa, ela devolve o tempo clínico para o médico. Então, o que tudo isso significa? Significa que é tipo o piloto automático de um avião? A IA garante que o avião não caia. O que é fascinante aqui é exatamente isso. Com as mãos livres, o piloto humano pode sair da cabine e segurar a mão de um passageiro apavorado com a turbulência. A IA processa o dado frio, mas só o humano processa o medo. Ele cita o filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto para falar de metatécnica. A técnica não pode engaiolar o paciente. A gente tem que domesticar a técnica para garantir que a vida continue sendo habitável. E deixar a vida habitável nos leva para o prédio do hospital, o capítulo da arquitetura que também cuida, a neuroarquitetura. Baseado em Bachelard e Merleau-Ponty. Bachelard estudava como o espaço engatilha memórias, e o hospital tradicional é o ápice do excesso negativo. Bip constante, luz branca, cheiro forte. Quando o paciente toca numa maçaneta de metal gelada, o cérebro grita que ele está num ambiente hostil, né? Sim, e o autor defende o design biofílico. Maçaneta com textura de madeira, janelas para ver o sol e regular o ciclo circadiano. A arquitetura aumenta ou diminui o estresse celular. Isso muda a percepção do tempo. O que ele chama de cronopoética do adoecer. O tempo do relógio contra o tempo emocional de quem está na cama. Ele mapeia 4 modos, não é? A suspensão. Que é aquela angústia de esperar a biópsia. Tem também a maré, os altos e baixos da quimioterapia. O colapso, na emergência. E o remanso, o tempo focado no alívio dos cuidados paliativos. Uma coreografia muito complexa que o profissional tem que orquestrar. Lidar com IA, acalmar a família, mediar o tempo.
Por isso o livro fala da ecologia da escuta e do burnout. Porque o burnout não é falta de resiliência do indivíduo, é sintoma de uma instituição surda. O sistema exige empatia infinita, mas não dá um espaço seguro para o profissional esvaziar a própria dor. Aí o cinismo vira um escudo, o ambiente adoece o médico, que não acolhe o cuidador, que desmorona e não sustenta o paciente. Tudo interligado. E para amarrar tudo isso, a gente precisa falar do manifesto oncopoético no final do livro. Ele fala de confetos. O que é isso? Confetos são conceitos criados no afeto. O cuidado vira um ato coletivo de criar sentido. Não é o médico impondo um jargão de cima para baixo. Curar salva a biologia, mas é na imprecisão e na vulnerabilidade do cuidar que a nossa humanidade sobrevive. Curar é preciso, cuidar não é preciso. Nossa, esse mergulho nas ideias de oncopoéticas ultrapassa os muros de qualquer hospital. E é com esse pensamento que eu quero deixar quem está acompanhando a gente hoje. Uma reflexão necessária para a vida. Demais! Se esse livro ensina a gente a não silenciar a dor com jargão, a entender o cansaço do outro e achar beleza nas fraturas pelo kintsugi, como a gente está tratando os traumas do nosso próprio cotidiano? No trabalho, na família? Será que a gente não está obcecado em curar as falhas de produtividade do outro com precisão e esquecendo daquela necessidade imprecisa e humana de simplesmente sentar e cuidar uns dos outros? Fica o convite para essa reflexão. Porque seja diante de um raio-x ou das cicatrizes do dia a dia, a nossa existência nunca vai caber numa planilha. Ela sempre vai pedir presença.